A paz do Senhor a todos meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje eu venho um pouco doente trazer esse vídeo, essa conversa com vocês, mas como semana passada quando eu fiz a postagem do vídeo, alguns irmãos de fato ficaram felizes de que eu tivesse voltado a gravar, eu me achei no trabalho de estar aqui mais uma vez numa nova semana, trazendo o vídeo, por mais doente que eu esteja. Eu não estou com capacidade física adequada, mas isso não importa. Hoje, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre o período em que acontece o novo céu e a nova terra. Nós temos diversas interpretações sobre esse tempo, ou como isso acontece, ou como vai ser dentro do Apocalipse. Só que uma das questões que se coloca em discussão é o tempo que se dará isso. Alguns dizem que já está acontecendo o Apocalipse e o novo céu e a nova terra vão ser apenas um estado eterno já colocado após a vinda de Cristo. Outros entendem que esse novo céu e nova terra só vai vir após os 1000 anos literais de reinado de Cristo aqui na terra. E outras pessoas ainda, como eu, entendem que o novo céu e a nova terra, ela é instituído de forma literal junto com os 1000 anos. Logo, na segunda volta de Cristo. Então, o que temos? Temos o princípio das dores, nós temos a grande tribulação, nós temos a volta de Cristo, instituição do milênio com novos céus e nova terra. E por que eu digo isso? Por que eu creio assim? Porque olha só que interessante, eu vou ler alguns textos para vocês e os textos mais claros de que mostram novos céus e nova terra são os que descrevem essas expressões. Nós temos 3 citações em Isaías, no capítulo 51, 65 e 66, e nós também temos 2 citações, uma no capítulo 21 de Apocalipse e uma na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu vou ler todas elas para vocês. Olha só. Apocalipse 21, verso 1 diz: Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, olha que interessante, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então vi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então perceba que o novo céu e a nova terra traz a nova Jerusalém e diz que Deus estará com esse povo e Deus será o povo, aliás, Deus será o Deus daquele povo e estará com eles. Quando nós vamos para os profetas, principalmente Isaías, onde nós vamos ver as citações do novo céu e nova terra de forma explícita, no capítulo 51, logo no verso 1, nós temos o seguinte. Isso é bom você, quando estiver vendo esse vídeo, parar, ler cada capítulo que eu estou lendo aqui por parte, que eu vou pulando. Ouvi-me vós, os que procuram a justiça, os que buscam ao Senhor, olhem para a rocha em que vocês foram cortados. E que vai falar sobre a descendência de Abraão pela fé. Ele vai falar no verso 3, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os locais assolados dela, e fará do seu deserto como o Éden, e da sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela. Pulando mais um pouquinho, nós vamos ter o seguinte: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Olha só o verso 6. Levantai os olhos para os céus e olhem para a terra embaixo, porque o céu desaparecerá como a fumaça, e a terra envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, a minha justiça será anulada, não será anulada. Por que eu trouxe esse texto? Porque no verso 16, esse mesmo capítulo, alguns versos à frente, irá falar o seguinte: ponho as minhas palavras na tua boca e protejo-te com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e nova terra seja fundada, e eu diga a Sião: tu és o meu povo. Então perceba que o capítulo 51 de Isaías vai falar expressões que são tratadas na volta de Cristo por ele mesmo. Ele vai falar que o sol se envelhecerá, o céu se envelhecerá como uma vestimenta, a terra será destruída. Ele vai falar aqui também
que a terra se envelhecerá como vestido e os céus desaparecerão. Nós vemos isso diversas vezes no livro de Apocalipse. Nós vamos ver agora o capítulo 65 no livro de Isaías, que ele diz, no verso 17: Pois eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Você vai ver isso umas 3 vezes, pelo menos, no capítulo, aliás, no livro de Apocalipse, onde Deus enxuga a dor e as lágrimas do povo de Jerusalém, falando dos santos. Aí ele vai dizer: Mas vocês se alegrarão e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Veja que Novo Céu e Nova Terra sempre é falado ou tratado como se fosse dado para que a Nova Jerusalém ou a Jerusalém gozasse disso, de uma felicidade. Verso 19: E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não se cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. No capítulo 66, no verso 22, no finalzinho do capítulo, nós também teremos mais uma vez a expressão novos céus e nova terra. No verso 22 é dito: Porque como novos céus e nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante o Senhor, perante mim, diz o Senhor. Então perceba que o capítulo 66 também vai trazer alguns elementos da volta de Cristo com fogo. Quando nós alinhamos esses dois textos, parece que ainda pode ter uma questão obscura de se entender. Mas a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, ele vai trazer o entendimento sobre a volta de Cristo, 1000 anos e novos céus e nova terra. E eu quero que vocês vejam o que Pedro, ao ler o livro de Isaías, compreendeu desse período. Olha só, eu vou ler do verso 1 ao 13 para pegar todo o contexto para que vocês entendam. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu escrevo a vocês. Em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele está trabalhando para que eles se lembrem de certas coisas que já foi ensinado, para que vocês se recordem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, olha só, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, esses últimos dias já se iniciam desde a ascensão de Cristo. Nós vamos ver isso no sermão do dia de Pentecostes pelo próprio Pedro. E ele vai dizer: Nesses últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Falando sobre a vinda de Cristo. Porque desde que os meus pais morreram, todas as coisas se permanecem como o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu pela água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo naquele tempo afogado em água. Ele vai falar aqui do primeiro juízo, do tempo do dilúvio. Ele vai dizer: Ora, os céus que agora existem e a terra, que é pela mesma palavra que para o Senhor, aliás, me desculpe, ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido guardadas para o fogo. Quando ele diz pela mesma palavra, ele está falando por profecia. Para o fogo, assim como foram guardadas para a água no dilúvio. Eles agora que vai ser guardada pelo fogo. E estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Que dia é isso? Na volta de Cristo. Ele diz: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Interessante que aqui nós não temos uma clareza ou algo que seja falado diretamente para o que aparece em Apocalipse 20, mas nós temos uma expressão de 1000 anos aqui. E ele sim, não está falando propriamente de um tempo determinado, mas de que Deus vê o tempo de uma outra forma, como nós não vemos. Porém, é algo que nós podemos embasar o Apocalipse 20, que antecede a Novo Céu e Nova Terra. Aí ele vai dizer o seguinte:
Não retarda o Senhor a sua promessa, como antes a julga demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá então, como ladrão, o dia do Senhor, o qual, olhe só, o dia do Senhor, isso é a volta de Cristo, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abraçados. Também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Aqui ele está dizendo que a terra e o céu serão consumidos, ou em outras palavras, purificados. E ele diz, visto que todas as coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, Pedro vai dizer que os novos céus e a nova terra são esperados pela igreja através de uma promessa para serem dadas após a vinda de Cristo, após o dia do juízo. E é claro que novos céus e nova terra tem que ser logo para a vinda de Cristo, porque Cristo purificará todas as coisas desse mundo. E através da purificação de todas as coisas, ele trará uma renovação, primeiramente do homem de dentro para fora e depois do céu e da terra. Então, meus irmãos, qual é o período em que acontecerá novos céus e nova terra? Eu entendo que seja logo na vinda de Cristo. Depois que ele fizer todo o trabalho que tem que ser feito, derrotar o anticristo, estabelecer um reino, ele já será iniciado com novos céus e nova terra. E então, o reino de Cristo, literalmente, nesta terra, será iniciado para todo o sempre. É isso que eu creio. Meus irmãos, um grande abraço. Se você tem alguma contestação sobre esse entendimento, coloque nos comentários. Fiquem com Jesus Cristo e que Deus nos abençoe. Amém. Vou tentar manter uma regularidade de vídeos, sim, porque eu entendo que é um esforço que eu tenho que cumprir para com aqueles que gostam dos meus estudos e aqueles que querem se desenvolver na palavra de Deus. Um grande abraço. Fiquem com Jesus Cristo. Amém.